Olá, vamos continuar com a nossa cara flexão nominal. Hoje o nosso assunto será o numeral. Vamos falar do emprego e da concordância dos numerais. Sabemos que o numeral é a palavra que indica quantidade, e aí são chamados de cardinais. Os numerais indicam sequência, são os numerais ordinais. Eles indicam multiplicação, os numerais multiplicativos, e também indicam fração, são os numerais fracionários. Nós não teremos problema com esta classificação no nosso dia a dia, nem em nosso texto, nem em nossos concursos, nossas provas. Então, nós precisamos falar do emprego dos numerais. O emprego, sim, depende aí de algum conhecimento. Então, vamos ver como empregar esses numerais no nosso texto do dia a dia e também em provas, tá bem? Aí está, emprego dos numerais. Vamos começar com a indicação de soberanos. Soberanos, isto mesmo, reis e príncipes. Na indicação de papas, aí está, na indicação de séculos e na indicação de partes de obras. Ah, olha só. Quando eu digo aqui capítulos, eu estou pensando em partes de obras. Então, nos capítulos, nós podemos inserir aqui volume, tomo, não é isso? Primeira parte, segunda parte, e aí por diante. Então, na indicação de soberanos, papas, séculos e partes de obras, como é que funciona aí o numeral? Muito simples. Nós usamos até 10, o ordinal. Então vamos melhorar a nossa fala. O ordinal não é aquele que expressa a sequência? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Então, até o 10º, usamos os ordinais. E do 11 em diante, usamos os cardinais. A gente costuma ouvir muito essa brincadeira em elevadores. Você entra no elevador e alguém brincando diz assim, em que andar você vai? Aí você diz, no 11. Aí a pessoa, então vou apertar o 11º para você. É uma brincadeira, mas só para o elevador. E já cansou também, não é isso? Então, até o 10º, ordinais. Do 11 em diante, vamos usar os cardinais. Então vamos lá. Aí estão alguns exemplos. Henrique, VIII. Luís, XV. Dom Pedro II. João, 23. Henrique VIII, rei da Inglaterra. Luís XV, rei da França. Dom Pedro II, primeiro ele foi príncipe no Brasil, depois imperador. Em Portugal, aí uma curiosidade. O nosso Dom Pedro II, ele é segundo do Brasil. Lá em Portugal ele é chamado de Pedro IV, não é? Lá ele foi apenas príncipe. Aqui no Brasil ele chegou a imperador. Então, Dom Pedro II para nós, aqui no Brasil, e Dom Pedro II aí em Portugal. Vai que alguém em Portugal esteja fazendo a nossa aula, não é? Então já vamos usar o aí em Portugal. Vamos lá. E João 23, um papa, não é isso? Um papa que fez grandes mudanças na Igreja Católica. Capítulo 10º, capítulo 11, século II, século XXI. Eis aí, então, a indicação de soberanos, a indicação de papas, partes de obras, séculos, tá bem? Agora, cuidado. Para o texto legislativo, o uso é um pouquinho diferente. Veja aí. No texto legislativo, nós usamos o ordinal até o 9º. Do 10 em diante, se emprega o cardinal. Olha que diferença. Então, eu vou ler artigo 8º, artigo 9º, artigo 10. A mesma coisa se eu fosse usar parágrafo. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 10. Cuidado com isso, hein? Então, no texto legislativo, nós usamos
até o 9º como ordinal. Do 10 em diante, nós já usamos o cardinal, tá certo? Esses são os usos mais evidentes do dia a dia. Mas nós temos outros usos no dia a dia, não é isso? Que não é a expressão nem de soberano, nem de papa, nem de séculos, nem de partes de obras, nem de texto legislativo. Aquela brincadeira que eu falei do elevador, por exemplo, andar. Ora, andar não está nessa listinha, está? Então aquilo que eu falei era brincadeira mesmo, não é isso? Como é que ficaria então para os andares, não é isso? Como ficaria se eu tivesse de indicar uma conferência, se eu tivesse de indicar o número de uma casa? Aí está. Outros usos. Vejamos. Qualquer outro uso que não sejam aqueles dos soberanos, dos séculos, dos papas e das partes de obras ou do texto legislativo. Qualquer outro uso fica deste jeito. Se o numeral vier anteposto ao substantivo, usamos o cardinal. Então, numeral anteposto ao substantivo. Usamos o ordinal. Então aqui, olha, 20º salão do automóvel, 11º andar, 22ª conferência, 13º congresso, 49º encontro. Então, se o numeral vem antes do substantivo, usaremos sempre o ordinal. Não importa a quantidade, tá certo? Então, 1º salão do automóvel, 3º salão do automóvel, 8º... Nossa, 8º não, 7º. Numeral é uma coisa terrível quando a gente tem de contar, né? Enquanto está em português é delicioso, mas quando vai para matemática é tenebroso. Brincadeira, já falei que gosto de matemática. 7º salão do automóvel, não é isso? 38º salão do automóvel. Agora, e se o numeral vier pós-posto? Se o numeral vier depois do substantivo? Aí está. Se o numeral vem depois do substantivo, a gente vai usar o cardinal. Não importa qual seja a quantidade. Então, casa 2, página 23, andar 11, piso 29, salão 34, conferência 52, aula número 4, e aí por diante. Se o numeral vem antes, estamos na 4ª aula da flexão nominal. Estamos na aula 4 da flexão nominal. Sempre deste jeito, tá bem? Agora, é claro que nós temos outras curiosidades bem mais específicas. Quando você vai falar dos dias do calendário, veja aí, na indicação do primeiro dia do mês, nós usamos sempre o numeral ordinal. Para o primeiro dia do mês. Para todos os outros, nós usamos o cardinal. Cuidado, hein? Isso acontece tanto na leitura quanto na escrita. Se você vai escrever uma correspondência, por exemplo, eu estou gravando esta aula na cidade de São Paulo. Então eu escrevo lá, São Paulo, vírgula, 1º de abril de 2026. Estamos gravando esta aula em 1º de abril de 2026. Já perceberam que é mentira, não é? 1º de abril. Aí está. 1º de abril de 2026. Tem gente que ao escrever isso, escreve assim, 01 de abril. Já viram isso? Sim, muita gente faz assim. Não é assim. O primeiro dia do mês é sempre ordinal. Então, 1º de abril de 2026. Mais uma curiosidade que não está no slide, mas vale a pena comentar. Quando você fala em ano, não é isso? Você junta os 4 algarismos, sem ponto, sem vírgula, sem nada. Quando você vai falar de outras coisas, você coloca o ponto entre o milhar e a centena, não é isso? Veja aí. Se você vai falar, por exemplo, de 2026 casas, você coloca este ponto aqui.
2.026 casas. Agora, se você vai falar do ano, o ano não tem ponto, tá certo? Os 4 algarismos aparecem sempre do mesmo jeito. Por exemplo, eu vou falar do meu nascimento. Eu nasci em 1987. Aí está. Não riam, é verdade. 1º de abril. Agora, eu comprei 1987 cadeiras. Então aqui eu coloco o ponto, tá bem? Só uma curiosidade para ampliar aí o nosso contato com os numerais. Então, voltando ao dia do calendário. 1º de abril, 2 de abril, 3 de abril. 1º de julho, 13 de julho, 31 de julho. Então, o primeiro dia do mês é sempre ordinal, tanto na escrita quanto na fala, tá certo? E os outros cardinais, tá ok? Bom, eu acho que quanto ao emprego, não há grandes problemas. Vamos ver uma outra coisa que talvez não apareça na prova, mas é legal para o texto do dia a dia. Você está escrevendo alguma coisa, um recibo, por exemplo, e aí precisa colocar o valor por extenso. E aí você diz, oh meu Deus, onde eu coloco a conjunção é? Onde eu coloco vírgula no extenso? Então vamos falar disso, a leitura dos numerais. Quando eu digo leitura, entendam aqui leitura também como o escrever por extenso. Porque escrever por extenso é escrever do jeito que você lê, não é isso? Veja aqui. Como é que eu faço a leitura do numeral cardinal? O cardinal é aquele que expressa quantidade, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12... Aí você já passou da unidade para a dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, unidade. 10, 11, 12, 13, dezena. 98, 99, dezena. 100 já passa a ser centena. 150, 192, 200, 300, 400, 500, 988, 999, 1000. Aí você já passa para um milhar. Então nós estamos falando aí das transferências de casas decimais, tá bem? É desse cardinal que vamos falar agora. Veja aí. Se nós temos um longo cardinal, nós colocamos a conjunção e entre a centena e a dezena e também entre a dezena e a unidade. Então cada bloco de 3, olha, a cada bloco de 3 algarismos, nós temos a unidade, a dezena e depois a centena. E daí começa de novo a unidade, a dezena, a centena. Então, entre a centena e a dezena, colocamos e. Entre a dezena e a unidade, colocamos e. E entre as grandezas? Entre esse bloco e esse outro. Por enquanto não colocamos nada. Quando você escreve o algarismo, você pode colocar o ponto, não é isso? Agora, quando você vai pronunciar ou escrever por extenso, aqui está, 869 mil. Vejam, eu li o primeiro, agora vamos ler o segundo. 523. 869.523. Vejam a conjunção e entre a centena e a dezena, entre a dezena e a unidade, entre a centena e a dezena, entre a dezena e a unidade. Tudo bem? Sem problema? Agora, e como fica a leitura entre essas grandezas? Quando eu passo da centena para o milhar, do milhar para o milhão, do milhão para o bilhão, do bilhão para o trilhão, e aí por diante. Veja aí a recomendação. Entre o milhar e a centena não se coloca vírgula. Entre o milhar e a centena não se coloca vírgula. Mas ela aparece entre outras grandezas. Ou seja, entre o milhar e o milhão, entre o milhão e o bilhão. Aqui está, o mesmo número que nós acabamos de ler na página anterior. 869 mil. Aí vou continuar com a centena aqui. Já falei do milhar, agora a centena. 869.523. Mas, se eu passo do milhar para o milhão, aí eu coloco vírgula. Veja lá.
256 milhões. Ah, milhão. Agora eu vou passar para o milhar, não vou? Então eu tenho de colocar uma vírgula. Aqui está a vírgula. 345 mil. Agora vou para a centena. Não há mais vírgula alguma. 167. Então, entre o milhar e a centena não aparece vírgula. Mas nas outras casas superiores, a casa do milhão, do bilhão, do trilhão, do quatrilhão, do quintilhão, do sextilhão, etc, 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 aí existem as vírgulas. Tudo bem? E temos outras curiosidades ainda com a leitura dos numerais. Às vezes você tem um número em que a centena não chega a ser centena, é só dezena. Você tem 12, 15, 18, 98, ainda não é centena. Ou então você tem uma centena redonda, inteira, 100, 200, 300, 400, 500. Veja como fica. Quando a centena começa por zero, usa-se entre o milhar e a centena. Veja aqui, 42. Para colocar 3042, então eu preciso deste zero. Não é uma centena ainda, são dezenas, 42, não é isso? 4 dezenas e 2 unidades. Tem o zero iniciando a centena? Tem. Então eu coloco um E, tá certo? 3042. 3042 carros, por exemplo. Isso daqui, você vai dizer, Aguinaldo, é muito lógico. No dia a dia, você está falando, você nem se preocupa com isso. Você lê um número grande sem problema algum. Ah, o programa Minha Casa Minha Vida já beneficiou mais de 1.984.322 pessoas. Você lê tranquilamente, mas quando você vai fazer uma redação, quando você vai escrever um recibo, bate a dúvida. Ai, meu Deus, como é que eu escrevo isso? Como é que eu leio isso? São situações de estresse, então. Então, a nossa recomendação serve para isso, para evitar esta situação. Mais um exemplo ainda. 8.094. Simples assim, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. E se a centena representar um número cheio, um número inteiro, 500, 400, 900, eu coloco o E também para facilitar a leitura. Veja aí, quando a centena é número inteiro, coloca-se E entre o milhar e a centena. 5.600 participantes, 3.900 carros passaram pelo pedágio hoje. Simples assim, certo? Vamos deixar o cardinal de lado e vamos ler o ordinal, aquele que expressa sequência. E aí é uma questão de leitura lá da tabelinha. Você vai pesquisar numa gramática, vai procurar na internet, tem lá a tabelinha. Eles colocam inclusive nessas tabelas os algarismos romanos, depois os cardinais, os ordinais. Eu não vou apresentar esta tabela aqui, porque ela está na nossa bibliografia básica, não é isso? Ela está no livro português esquematizado, que está na nossa bibliografia, e está em qualquer outra gramática que vocês tenham, ou em várias páginas da internet. É só digitar no Google numeral, e aí aparece essa tabela, tá bem? O problema aqui não é decorar um nome, mas saber como se lê, não é? O decorar o nome, o conhecer o nome, você vai fazer com outras leituras depois que terminarmos essa nossa aula. Então veja lá, o numeral ordinal, quando ele é inferior a 2.000, Aguinaldo, 2.000 é cardinal, por que você não lê como ordinal já? Porque eu quero mostrar para você como se lê. Veja lá, quando é inferior a 2.000, lê-se normalmente como ordinal. Como assim? Primeiro, segundo, terceiro, nono, 18º, 22º, 101º, milésimo, octingentésimo, 56º. Aí alguém vai dizer, ai Aguinaldo, eu não sabia que o 800 a gente lia desse jeito. Foi o que eu falei que vocês precisavam pesquisar aí na tabelinha, né? É esse nome que a gente precisa conhecer. Então vamos lá. Até o 2.000 a gente lê normalmente como ordinal. Milésimo, octingentésimo, 56º. Agora,
E se for superior a 2.000? Olha só, passou de 2.000 aqui, aqui passou de 2.000 também. O que acontece é o seguinte, a leitura se faz em duas partes. A casa do milhar você lê como cardinal, o que está em cor de rosa. E a casa da centena você lê como ordinal, o que está em azul. Então veja aí, 2 é cardinal. Aí você coloca milésimos, não é isso? 2 milésimos, 3 milésimos, 4 milésimos, 5 milésimos e o restante tudo como ordinal. 2 milésimos, 56º. O de baixo, 5, olha, 5 é cardinal. 5 milésimos do 100º, 32º. Muito fácil, muito simples, como tudo na língua portuguesa. Então lembre-se, até o 2 milésimos, antes, até milésimo, nongentésimo, 99º. Que número é esse? 1999. Ah, então até 1999 eu leio normalmente como ordinal? Isto mesmo. Então, milésimo, nongentésimo, 99º. Tudo ordinal. Agora, passou para 2, aí já 2 milésimos. 2 milésimos primeiro, 2 milésimos segundo, 2 milésimos 100º, 59º. Não é isso? Então, cuidado com isso. É questão de treino. A gente não usa isso o tempo inteiro, não é? Mas de vez em quando a gente é surpreendido por um número desse em alguma coisa. Você está numa loja e aí você é o cliente número 3.000. Então aí você vai ganhar um brinde porque você passou no caixa. E aí vem a faixa, você é o nosso... Aí vem lá 3000 e o ozinho lá em cima que indica a sequência. Aí quem vai falar diz assim, você é o nosso cliente número 3.000. Não, você é o nosso cliente 3 milésimos. Desse jeito. Aí alguns vão dizer, Aguinaldo, a gente não ouve assim. Sim, porque as pessoas não conhecem a leitura, então evitam, não é? Vamos deixar a leitura dos numerais de lado e vamos falar da concordância dos numerais. Veja aí. Vamos ler isto aqui. Leia em voz alta. Você pode até dar uma pausa agora aí na nossa aula e faça a leitura de tudo em voz alta. Eu vou esperar você dar a pausa e fazer a leitura. Muito bem, agora que você já clicou o play de novo, vamos lá. Como é que se lê isso aqui? 2 casas. 22 casas. Vejam a concordância. 2 casas. 22 casas. Nós estamos concordando o numeral com o substantivo. 2 casas, 22 casas, 222 casas, tá no feminino. 2.222 casas, não é isso? 22.222 casas, 222.222 casas. Agora veja esse último. 2.222.022 casas. Aí está. Olha só. Quando você vai fazer a concordância dos numerais, até a casa do milhar, concorda sempre com o substantivo de referência. Sempre, 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 sempre. Então eu digo 2 casas, 22 casas, 222 casas, 2.222 casas, 22.222 casas, 222.222 casas. Quando passa para a casa do milhão, a palavra milhão se comporta como substantivo. A palavra milhão, ela se acha substantivo. Ela se comporta como substantivo.
Então, o numeral passa a concordar com o substantivo milhão. Então, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 2 bilhões. Daqui por diante, então, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, eles serão sempre masculinos. Sempre. Então, como ele se comporta com um substantivo masculino, o numeral vai concordar sempre no masculino. Então, pense nisso. Até o milhar concorda com o substantivo de referência. Do milhão para cima, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, etc., vai concordar sempre com a palavra milhão, bilhão, que são sempre masculinas. Então, o governo já auxiliou, como o programa Minha Casa Minha Vida, mais de 1 milhão de pessoas. 1.900.000 pessoas. Tá bem? Treine isso em casa. Pesquise, então, a tabelinha dos numerais. Ver-nos-emos em breve para mais flexão nominal. Até lá!